Oitavo ano, vamos continuar agora a correção das nossas atividades relacionadas a triângulo. Nosso próximo exercício é na página 182, número 27. Bom, o exercício diz: dois ângulos externos de um triângulo medem 115 graus e 125 graus, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Determine a medida dos três ângulos internos desse triângulo. Bom, lembra que entre um ângulo externo e um ângulo interno, você tem um suplementar, ou seja, você tem dois ângulos que juntos têm que ser igual a 180. Então, é bem simples encontrar o valor de B. B vai ser um número que, somado com 115, tem que ser igual a 180, porque ele é a metade de uma circunferência. O mesmo vai acontecer com C. C é um número que, somado a 125, tem que ser igual a 180, porque o C e o 125 formam a metade de uma circunferência, ou seja, 180. Se eu sei o valor de B e sei o valor de C, é muito simples também saber o valor de A. A vai ser um número que, somado com B e somado com C, vai formar os três ângulos internos do triângulo. Portanto, a soma deles também tem que ser 180. Bom, seguindo essa ideia, eu sei, então, que B mais 115 tem que ser igual a 180. O 115 está no primeiro membro, eu vou mudar para o segundo e vou trocar o sinal. 180 menos 115, 65. Esse é o valor de B. O valor de C mais 125 tem que ser igual a 180, porque vai ser a metade de uma circunferência. O 125 está no primeiro membro positivo, eu vou escrever no segundo membro negativo. 180 menos 125, 55 graus. Agora nós sabemos o valor de A, aliás, o valor de B e o valor de C, 65 e 55. O valor de A é um número que, somado a 65 e a 55, é igual a 180. Ou seja, os ângulos internos A mais B mais C tem que ser igual a 180. Eu já sei o valor de B e de C, então ficamos que o A tem que ser somado com 65, com 55 e ser igual a 180. 165 mais 55 é 120. A vai ser igual a 120 graus mais 180 graus. Eu vou mudar esse 120 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. 180 graus menos 120 graus, 60 graus. Então, determinamos as medidas de cada um dos ângulos internos do nosso triângulo. Próximo exercício, página 188, número 35. O exercício 35, ele diz: sabendo que o triângulo desenhado abaixo é equilátero, um triângulo ele é classificado como equilátero quando todos os seus lados são iguais. Então, ele está afirmando que x mais y tem que ser igual a x mais 3, que tem que ser igual a y mais 4. Letra A, determine x e y. E letra B, calcule o perímetro da figura. Perímetro é a soma de todos os lados que formam o nosso triângulo. Bom, se ele está afirmando que esse triângulo tem todos os lados iguais, então ele está afirmando que x mais y tem que ser igual a y mais 4. Se o y é o mesmo número, seja ele qual for, então x tem que ser igual a 4, para manter o equilíbrio. Então, suponha que o y vale 1. Então, o x tem que ser um número que, somado com 1, é igual a 1 somado com 4. Então, para manter o equilíbrio, se eu desconsidero o y porque eles têm que ter o mesmo valor, sobra apenas que o x é igual a 4. Eu posso fazer o mesmo raciocínio com outros dois lados, afirmando que x mais y é igual
a y a x mais 3. Por quê? Nós já sabemos que o x vale 4. Então, ele tem que ser o mesmo valor na primeira e na segunda equação. O que nos sobra? Nos sobra que o y tem que ser igual a 3, já que o x tem que ser o mesmo número. Agora que nós respondemos a letra A, nós sabemos que o x vale 4 e o y vale 3, ele pergunta qual é o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Se você descobre um lado e nós temos um triângulo equilátero, automaticamente os outros dois lados têm que ter o mesmo valor. Mas aqui, nós substituímos por todas as expressões que nós tivemos para ter certeza que íamos encontrar o valor correto. O primeiro lado diz que é x mais y, ou seja, 4 mais 3, então vale 7. O segundo lado é x mais 3, ou seja, 4 mais 3, que também é 7. E o terceiro lado é y mais 4, que é 3 mais 4, 7. Ou seja, todos os lados do nosso triângulo vale 7. Perímetro é somar esses lados, ou seja, 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Concluímos assim o nosso exercício 35. Nosso próximo exercício é o número 1. As medidas expressas no triângulo escaleno, um triângulo ele é classificado como escaleno quando todos os seus lados são diferentes. Abaixo em centímetros. Sabendo que o perímetro dessa figura é 30 centímetros, quanto mede cada lado? Perímetro é a soma dos lados. Ele está dizendo que se você somar todos os três lados, o valor tem que ser igual a 30 centímetros. Bom, nós não sabemos quanto vale cada lado, mas nós sabemos que um lado é, do lado P até o lado R, é x, então nós vamos somar com o lado R que é x menos 2, que nós vamos somar com QP, que é x mais 5, e tem que ser igual ao perímetro, que ele falou que é 30. Eu posso somar todos os termos que tem x mais x mais x, 3x, e vou fazer o mesmo processo com os números que são termos independentes, aqueles que não têm x. 5 menos 2, 3. E tem que ser igual a 30. Como o 3, que é um termo independente, não tem letra, ele está no primeiro membro, eu vou mudá-lo para o segundo membro, para que eu possa subtrair do 30, que também não tem letra. Então, 30 menos 3 é 27. O 3 que está junto do x, nós chamamos de coeficiente numérico. Ele está multiplicando, então eu vou mudar para o segundo membro e ele vai passar dividindo. 27 dividido por 3 é 9. Encontramos que o x vale 9. A partir disso, você consegue determinar os demais comprimentos do triângulo. Ele diz que de P até R é x, então é 9, o valor que nós descobrimos. O segundo, de R até Q, ele diz que é x menos 2, ou seja, 9 menos 2, então é 7. E o terceiro é x mais 5, ou seja, 9 mais 5, 14 centímetros. Essas são as medidas do triângulo. Lembrando que por ele ser um triângulo escaleno, todos os lados têm que ser diferentes entre si. Nosso próximo exercício, número 3. Verifique em cada caso se é possível construir a construção de triângulos, sabendo que as medidas dos seus lados são 3, 5 e 7, letra A, 11, 5 e 9, letra B, 6, 8, 4,5, letra C, 8, 8 e 19, letra D. Um triângulo, ele só pode ser construído se você pegar qualquer medida do seu lado e ele for um número menor do que a soma dos outros dois lados. Então, para fazer esse teste, você pega apenas o maior. Se for válido para esse valor maior, é válido para os outros lados também. Então, na letra A, eu tenho 3 números, 7, 3, 5 e 7. Então, vou pegar o número maior, o 7, e ele tem que ser menor que a soma de 3 mais 5. 3 mais 5 é 8, 7 é menor do que 8, então, sim, é verdadeiro. Na letra B, nós temos os números 11, 5 e 9. O maior número é 11, então o 11 tem que ser menor
do que a soma de 5 mais 9. 5 mais 9 é 14, como 11 é menor do que 14, esses números também podem, essas medidas também podem formar um triângulo. Na letra C, nós temos 8, 6, 8 e 4,5. Eu vou pegar o valor maior, 8, ele tem que ser menor do que a soma de 6 mais 4,5. 6 mais 4,5 é 10,5 ou 10,5. Como 8 então, sim, eu consigo formar um triângulo, porque 8 é menor. Na letra D, nós temos as medidas 8, 8 e 19. O maior comprimento é 19. 19 tem que ser menor do que 8 mais 8. 8 mais 8 é 16. 19 não é menor do que 16. Então, com essas medidas, eu não consigo formar um triângulo. A resposta é não. Nosso próximo exercício, número 4. Sabendo que AR é o maior lado desse triângulo, quais os possíveis valores de x? Eu sei que um triângulo, ele precisa ter 3 lados. E que esses 3 lados, eles têm que ser sempre de uma forma que qualquer lado que você pegue seja um número menor do que a soma dos outros 2 lados. Bom, esse valor que está faltando, que nós não sabemos qual é, esse valor x, ele tem que ser um número menor do que a soma de 2,3 com 5. 2,3 mais 5 é 7,3. Então, x tem que ser um número menor do que 7,3. Ele não pode ser 7,3 e ele não pode ser maior do que 7,3. Mas qualquer número menor serve. 7, 6, 7,2, todos esses valores servem como resposta. Nosso próximo exercício, número 8. Calcule o valor do maior ângulo do triângulo a seguir. Identifique seu tipo quanto aos ângulos e quanto aos lados. Então, nós temos um triângulo, ele não falou qual é a medida dos graus, ele só diz que é 5x, 2x e 2x. Bom, primeiro passo, eu precisava saber quais são esses ângulos, porque ele pede para calcular, identificar o tipo de triângulo que é. Então, o que eu vou fazer é observar que os 3 ângulos juntos têm que ser igual a 180. Então, ao somar 5x mais 2x mais 2x, nós temos que ter 180. Assim, eu tenho uma equação. Eu posso somar os termos que tem x, 5x mais 2x, 7x, mais 2x, 9x. E ele tem que ser igual a 180. Como o 9 está multiplicando no primeiro membro, porque ele é o coeficiente numérico do x, nós vamos mudá-lo para o segundo membro e ele vai passar dividindo. 180 dividido por 9 é 20. Bom, ele está dizendo que 20 é o nosso ângulo. Agora eu consigo determinar os ângulos de cada um. O primeiro ângulo, ele diz que é 5x. Como eu sei que x é 20, então é 5 vezes 20, 100. Os ângulos da base são iguais, é 2x. Como o x vale 20, 2 vezes 20, 40. Então, os dois ângulos da base é 40. A primeira pergunta que ele pede é para dizer qual é o maior ângulo. Como eu tenho dois ângulos 40 e um 100, então o maior ângulo é 40, é 100, aliás. Ele pede para você também classificar o triângulo. Bom, quanto aos ângulos, nós temos 3 classificações. O triângulo pode ser retângulo, se ele tiver um ângulo de 90 graus. Ele pode ser obtusângulo, se ele tiver um ângulo maior que 90 graus. E ele pode ser quando as medidas são menor que 90 graus. Bom, nesse caso, você tem
dois ângulos menor que 90, que são os 40 graus. Mas você tem um ângulo 100, que é maior que 90. Então, o triângulo, ele é obtusângulo. E quanto aos lados, você tem três classificações dos triângulos. Um triângulo, ele pode ser triângulo equilátero, quando todos os lados são iguais. Triângulo isósceles, quando dois lados são iguais e um é diferente. E triângulo escaleno, quando todos os lados são diferentes. Essa relação dos lados tem a ver com o ângulo. Se eu tenho um triângulo escaleno, todos os lados são diferentes, então todos os ângulos também são diferentes, os ângulos internos. Se eu tenho um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, então todos os ângulos também têm que ser igual. E se eu tenho um triângulo isósceles, que dois lados são iguais, então os dois ângulos da base também têm que ser igual. Isso quer dizer que o nosso triângulo ele é isósceles porque a base dos dois ângulos é igual, 40 graus. Então, esses dois lados dele tem que ser igual e esse lado da base é um lado diferente. Mesmo que nós não saibamos o número, nós sabemos que pelo ângulo ser igual, é um triângulo isósceles. Pessoal, nós concluímos então a correção das nossas atividades 4, que está relacionado a triângulo. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, mas existem alguns alunos que ainda não enviaram as atividades para o e-mail. Então, qualquer dúvida, nós temos os plantões, que acontecem das 7 às 11 da manhã, para sanar dúvidas sobre o conteúdo, sobre os exercícios, ou sobre qualquer outra questão relacionada às nossas aulas. E os alunos que estão entregando atividades com muito atraso, elas podem não ser avaliadas, porque está passando muito tempo do dia. Nós já estamos no final do mês de agosto e tem aluno que ainda não enviou as primeiras atividades que foram enviadas na primeira semana de aula. Então, atentos a essas datas e qualquer coisa que aconteça que vocês não possam enviar as atividades, é só mandar mensagem para justificar. Bons estudos para vocês.